Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Elementar, ao nosso canal, que é um canal para trazer mais conhecimento para todos vocês aí de recursos humanos, de gestão de pessoas, né? Antes de mais nada, eu vou me apresentar, né? Eu sou Nayara Sanches, eu sou especialista em gestão de pessoas, sócia da Mentor RH e hoje, né, criadora da Elementar, que é esse projeto maravilhoso aí que a gente iniciou com o objetivo de transformar a vida de vocês dentro do recursos humanos, em que vocês possam acelerar a carreira de vocês e crescerem aí, né? E terem os resultados que vocês tanto merecem de todo o esforço que vocês fazem aí, todos os dias na área que eu bem sei, né? Eu que estou há muito tempo aí na área, eu sei bem do esforço aí que vocês têm em relação ao recursos humanos, do dia a dia, da rotina pesada, né? Então a gente está aqui para além de acelerar e fazer com que vocês cresçam, né, e ajudar no crescimento de vocês, é facilitar também a vida de vocês, né, que a gente sabe que não é fácil. Então hoje o que a gente vai falar, né, hoje trazendo aí mais uma aula para vocês, mais um conteúdo muito bom, né, para que vocês também levem para a rotina de trabalho de vocês. É um conteúdo que parece até que é um pouco básico, né, que nem é tão relevante assim, mas eu acredito que vai fazer uma diferença aí na vida de vocês, profissional, e também na forma como vocês lidam aí com todos os relacionamentos internos aí em relação à área, né, ao RH e ao DP. Então hoje a gente vai falar da conexão entre RH e DP, né? Qual que é a diferença, né? Hoje a gente vai entender de uma vez por toda a diferença entre RH e DP. E eu sei que muitas das vezes você sabe a diferença entre RH e DP, mas em muitos momentos, pelo menos eu já passei por isso, é que a gente sabe a diferença, mas que todo mundo que está ao nosso redor, né, os líderes, diretoria, colaboradores, não sabem essa diferença, né? E por que saber essa diferença vai tornar você um pouco mais estratégico? Não é saber a diferença só em relação à rotina, né? Mas é saber comunicar essa diferença, né? Como que isso vai aumentar o valor do setor, né? Tanto do RH e quanto do DP, né? Aqui eu também quero trazer a reflexão de que é, o DP também faz parte de um RH estratégico, né? Se você trabalha numa empresa em que ele está dentro da mesma área, né, que é a gestão de pessoas, ele pode fazer uma conexão muito estratégica aí com toda a gestão de pessoas e o ciclo de gestão de pessoas, que é o nosso método, né? Então, gente, ao longo desses 15, quase 20 anos de carreira, né, eu percebo que ainda existe essa confusão entre as funções, entre as áreas de RH e DP, né? Eu hoje atuo como gerente de RH e eu ainda assim vivo essa confusão, né? E eu posso até trazer exemplos práticos, né? De diretorias, enfim, de líderes, né? De pessoas, né, que estão numa posição de gestão que não sabem a diferença de RH e DP, né? E mesmo você dividindo, né, muitas das vezes ainda assim retoma, né, ou faz solicitações de rotinas que não são de determinada área, né? Mas isso acontece não só em pequenas empresas, mas em grandes organizações. Nas organizações maiores, isso tende a ser menor porque, como é muito grande, né, tende a fazer uma divisão ainda mais no detalhe, né? As áreas são bem divididas mesmo, né? Depois eu vou falar um pouquinho das áreas aqui também, para a gente conseguir diferenciar, né, de uma forma bem clara. Então a gente vai falar um pouco das áreas do RH também, para que fique bem claro qual que é a diferença, né? Então, antes de entrar, né, para falar da diferença entre RH e DP, é importante a gente falar do ciclo de gestão de pessoas, né, que é o nosso método aqui, né, que é onde a gente vai basear todo o nosso tema, né, todos os nossos conteúdos, né, que a gente vai trazer aqui, porque ele traz uma forma de lidar com a área mais estratégica, né, e conectando,
né? O RH, o DP, né? Pensando que ele está dentro de uma área maior, né? Que é a gestão de pessoas com as pessoas, né? Então, vou mostrar aqui o ciclo, né? Ele vai aparecer grande aqui para vocês verem, né? Eu já mostrei isso em outros conteúdos, mas é importante a gente sempre reforçar para que fixe, né? Essa roda, né? Esse ciclo e que fique fácil de você explicar depois também quando for necessário, né? Então, o ciclo de gestão de pessoas ele é essa roda aí, né? Esse ciclo, não, o próprio nome diz, né? Eu já falei ele em outras lives, né? É importante a gente reforçar que ele vai trazer, né, a experiência, a jornada do colaborador desde a entrada dele até a partida, né? E aí o que a gente vai falar? Que a gente vai falar que o ciclo de gestão de pessoas, quando ele é bem estruturado, bem feito, ele vai trazer uma experiência do cliente interno, que são os colaboradores, e o maior engajamento das pessoas, né? E aí, o RH e o DP, eles estão dentro desse ciclo de gestão de pessoas. As duas áreas participam do ciclo de gestão de pessoas, né? Elas são responsáveis por toda a experiência do cliente interno, né? Então, aí já eu gosto de explicar, né, de uma forma macro, né? Então a gente está vindo falando do ciclo, que é uma visualização macro de toda a área de gestão de pessoas, trazendo uma visão estratégica conectada ao colaborador, né? Então, entendam essa primeira parte, que o ciclo de gestão de pessoas, o RH, tanto o recursos humanos quanto o departamento pessoal, estão ligados a esse ciclo. Eles são responsáveis pela experiência desse colaborador, tá? Então, agora eu vou mostrar o que é a diferença da rotina das áreas, né? Teve um outro conteúdo que eu falei sobre isso, que foi sobre as carreiras, né, de recursos humanos, e sobre os iniciantes de RH, né? As pessoas que estão começando a trabalhar na área de RH, muitas das vezes começam no departamento pessoal, mas não deixa de ser uma ótima entrada, né? Porque através dela você vai conseguir talvez migrar para o RH se for o seu interesse, né? Mas reforçando, né? O DP, ele é uma das áreas de gestão de pessoas, né? E ele está dentro do ciclo e também é responsável, através das rotinas dele, por essa experiência também, né? E aí, para ficar mais fácil para vocês entenderem, né, a gente tem uma imagem aqui que vai mostrar quais são as áreas de gestão de pessoas, né? Então, a gente fala que no ciclo de gestão de pessoas, né, a gente tem, além daquelas áreas lá, porque aquilo é uma imagem macro, né? Então, as áreas de atração, seleção, desenvolvimento, desempenho, né? Performance e partida, né? Elas são uma visão macro. Aqui a gente vai redimensionar isso aí para vocês entenderem as áreas, né? Então, dentro do ciclo de gestão de pessoas, a gente tem o ingresso, né? Que é quem deve trabalhar na organização. A gente que é onde fica o recrutamento, seleção e integração. A gente tem a estrutura organizacional, que as pessoas deverão fazer, que é onde fica o desenho organizacional, a missão, visão, valores, né? A estruturação toda da empresa, que é a base, fica dentro da estrutura organizacional, descrição de cargo, né? Enfim, por isso que a gente chama ela de estrutura organizacional. A recompensa é onde fica a parte de remuneração, né, e benefícios, né, aonde a gente fala, por isso está vendo que tem uma conexão já da gente falar do RH e DP juntos, né, porque quando a gente fala de benefícios, o DP ele operacionaliza, mas pensando em recursos humanos, na parte de recompensa é onde a gente vai pensar em políticas, né, melhorias de benefícios, serviços, etc, né. E no desenvolvimento, como desenvolver as pessoas, né, que é o treinamento, desenvolvimento e a gestão de desempenho. A comunicação interna, como monitorar as motivações internas, né, que é a comunicação, clima, cultura. E aí a gente chega no departamento pessoal, né,
que é como saber o que as pessoas fazem, né? O DP, que é onde fica o sistema de informação gerencial, banco de dados, os indicadores, né? É onde ficam, a gente pode chamar de SIG, né? Onde ficam os sistemas operacionais, né? De tudo, de toda a vida do colaborador. Olha como é que ficou mais claro agora, né? Então, se eu estou falando se eu estou falando de um ciclo, né, de uma forma macro de visualizar a área de gestão de pessoas, eu redimensiono ela um pouco melhor, né, vou mais um detalhe e aí eu consigo ver essas áreas, né, todas as áreas que eu acabei de mostrar. Ingresso, estrutura organizacional, recompensa e desenvolvimento de comunicação interna são áreas que a gente vai falar que elas são do recursos humanos. Então, entenderam? Gestão de pessoas, né? E aí a gente divide em dois: recursos humanos e departamento pessoal. Segurança do trabalho é uma outra caixinha, né? Em algumas empresas, né, que é o meu caso, existe uma responsável pela gestão de pessoas, né, que é um gerente de RH. Chama gerente de RH, mas em muitas empresas a estrutura é que existe a estrutura do RH, aonde vai trabalhar com essas áreas que eu acabei de falar, e uma estrutura do DP, que é onde tem normalmente uma liderança de departamento pessoal e o time dela abaixo, né? Então aí vocês já conseguem ver a diferença do que faz, né, os profissionais de RH e do que faz os profissionais de DP, né, do que faz assim, né, pelo menos de uma forma macro. Então, fazendo essa divisão, a gente consegue entender melhor, né, quais são as responsabilidades. Então, vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês entenderem, né? Dentro do RH, a gente tem, dentro do ingresso, recrutamento e seleção. Então, são as analistas que fazem as entrevistas, atraem recruta, seleciona, né? Faz os processos de integração com todos os colaboradores. Depois, né, faz os processos de descrição de cargo, estrutura organizacional, igual eu falei lá atrás, né? Vou dar uma resumida, né? Mas faz essa parte do ciclo, né? E além disso, faz também essa parte de estrutura. Junto com o DP, o que tem em comum, né? O departamento pessoal, ele vai ser responsável por garantir que todas as informações em que, por exemplo, na estrutura organizacional, foi determinada, né, que a gente teria uma tabela salarial com os cargos e salários padronizados, que aquele crescimento seria daquela forma, né? Que aqueles benefícios nas políticas determinadas seriam feitos, né, de acordo com o que foi determinado, né, de acordo com a diretoria, que tudo aquilo que foi determinado na estrutura organizacional e nas políticas estabelecidas realmente seja realizado. Então, o departamento pessoal, ele faz toda a parte do SIG, né, que são sistemas internos de gestão, mas eles também são responsáveis por garantir que todas essas informações e tudo que foi acordado anteriormente seja realizado de forma correta, além de todas as leis, né? Então, o DP, olha como é que ele é uma área estratégica, né? Em algumas empresas, o departamento pessoal, ele é chamado de relações trabalhistas, né? Quando as empresas são maiores, né, o DP não chama departamento pessoal, ele chama RT, né, uma gerência, uma coordenação de relações trabalhistas, e abaixo dele tem uma pessoa que é responsável pelo departamento pessoal, que é folha de pagamento, né, aqui nessa estrutura aqui, ó, a gente tem melhor, deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Não é essa não, desculpa. Onde que tá? Não tá aqui não. Mas aqui dá pra você não, eu vou falar só. Eu achei que eu tinha colocado aqui, mas enfim, o DP, ele é responsável não só pela folha, pelos sistemas, né, mas também pelos encargos trabalhistas, né,
E os encargos trabalhistas, a gente está falando do E-Social, né? A gente está falando de toda a parte legal, não só em relação às leis de CLT. A gente está falando também do que é legal em relação ao imposto, né? Então, o DP, né, vou dar um exemplo, né? Então, vamos lá, o RH foi lá, atraiu, selecionou, né? E aí começou a vida do colaborador dentro da empresa, né? E aí existe uma administração dessa pessoa, né? E aí ela foi lá, no primeiro mês, vai pagar essa pessoa. Fechou a folha, né? Começou a também fazer a apuração de todos os encargos daquela pessoa, né? Que aí a gente está falando do FGTS, do INSS, né? Dos impostos referentes a algum tipo de férias que ela tirou, se ela tirou. Enfim, tudo que acontece na vida profissional do colaborador, que chama eventos, é gerado dentro desse sistema, né? De operação, sistema de gestão de pessoa, sistema de departamento pessoal, né, que são os sistemas de folha, e aí lá dentro começa a registrar tudo o que acontece, e tudo tem que ser baseado de acordo com a lei em relação aos encargos. Então tem os valores dos encargos, né, e isso tudo vai sair dentro do contra-cheque desse colaborador, né. Então existe uma apuração do imposto ali durante o mês, né, e isso tem que ser enviado todos os meses, né, para o governo, né? Então, por isso que fechamento de folha é uma fase complexa ali do setor, porque ele precisa não pode errar, né? E além disso tudo, né, aí a gente está falando da gestão de benefícios, né? Então, o DP, né? Então, vamos lá, aí o RH foi lá, contratou, a pessoa chegou, admitiu, né? Foi admitido. E aí, ao longo do tempo do colaborador, né, ele pediu para que ele seja adicionado no plano de saúde. Então, o DP foi lá, ele não quis no início, né, ele foi lá e adicionou aquele colaborador no plano de saúde, e ele vai ter que acompanhar a vida desse profissional ao longo de todo o tempo que ele tiver nesse plano, né? Então ele vai lá ver se, né, junto com a operadora de saúde, ele vai lá, administra, né, o que se a empresa ela vai dar com a participação, se não vai dar, ela vai ver os valores, vai fazer a contagem. Hoje os sistemas eles são muito bem melhores, né? Então eles conseguem fazer essas apurações de forma muito mais automática, tá? Então, a gente pensando nesse ciclo, pensando nas áreas de gestão de pessoas, o DP ele vai administrar tudo que acontece na vida desse colaborador, do que é administrativo mesmo, né? Então ele vai cuidar da vida desse colaborador nesse sentido. Mas o DP ele está muito próximo desse colaborador, então ele não é só administrativo, né? Eu falo que o departamento pessoal às vezes ele está até mais próximo desse colaborador do que o próprio RH, porque é nele que o colaborador sempre vai para reclamar, né? Para pedir alguma coisa, né? Para solicitar alguma mudança, enfim, contratual não, né? Mas alguma mudança da vida dele, né, no sentido de registro, de cadastro, enfim. Então eu falo que por isso que o DP ele é tão estratégico quanto o RH. E aí ele faz também o DP, né, depois de toda essa apuração, de tudo isso que acontece ao longo do tempo, né, de um ciclo, né, por exemplo, eu trabalho com um tempo por exemplo, o ano começou em janeiro e a gente vai seguindo, né, mês a mês, fazendo as apurações, as análises dos indicadores em relação à gestão de pessoas, né. Então é do departamento pessoal e dos sistemas operacionais, né, os sistemas de folha de pagamento, que a gente vai tirar o People Analytics e os indicadores. Porque eles funcionam da seguinte forma: entrou um colaborador, eu tenho a data de admissão dele, né? E aí a gente fala que existe uma planilha mãe, que é a planilha da folha de pagamento. Nela a gente vai ter informação de quando ele entrou e de quando ele saiu, né? Então a gente já tem um indicador, que é o turnover, né? A gente tem os indicadores de absenteísmo, né? Numa planilha, né, mãe de folha de pagamento, é assim que os sistemas maiores fazem, né?
aquele colaborador teve afastamento, a data do afastamento, consigo ter indicadores em relação ao absenteísmo. Eu tenho indicadores dentro do DP que saem do DP, né? De valor de folha de pagamento, né? A gente consegue fazer um indicador que é faturamento, valor de faturamento da empresa, né? Vezes o quanto que representa a folha, a porcentagem que representa a folha de pagamento dentro do faturamento total da empresa, né? Isso também difere de cada empresa, mas a gente tem um número mais ou menos de 6%, né? Que é um valor mais ou menos saudável aí de valor de folha de pagamento, mas isso depende muito do tipo de negócio, né? De muitas outras coisas. Mas, dentro da administração de pessoal, né, a gente também tem, né, os processos de admissão. Então, tá lá, o RH vai lá, recruta, seleciona, na verdade, o RH vai lá, recruta, seleciona. Depois começa o processo de admissão, que aí já o colaborador, nesse momento, ele já começa a fazer parte da administração de pessoal. E depois, junto com o RH, que é um trabalho em conjunto, por isso que a gente fala de uma conexão entre as duas áreas, né? A gente, quando esse colaborador entra, tem um processo de integração, né? Então, que é responsabilidade do RH, e o processo de socialização, que também é uma responsabilidade do RH junto com a liderança, né? Eu falo que uma grande diferença também é que tem coisas de gestão de pessoas que estão dentro da área de RH que são de responsabilidade da liderança também. Agora, do DP, né, eu acredito que o líder precisa de ter mais conhecimento, e também esse é um grande diferencial quando você sabe, né, esse é um grande, você consegue se posicionar melhor quando você sabe a diferença entre as duas áreas, até para conseguir ensinar a sua liderança, porque muitas das vezes ele não sabe a diferença e ele não sabe nem para quem solicitar, né? E aí isso gera uma confusão estratégica dentro da área dele também. Então, assim, o líder, ele precisa de saber, de ter propriedade de muitas ferramentas de RH, né? Que, vou dar um exemplo, saber dar um bom feedback, nem falo que é ferramenta de RH não, ferramenta de gestão de pessoas, né? Dar um feedback, fazer um processo avaliativo de desempenho bom, né? Conseguir, às vezes, até desenvolver alguma coisa interna, através das reuniões de acompanhamento que ele vai fazer com o time, né? Isso são ações de gestão de pessoas, né? Então, vocês conseguem entender que o que é de recursos humanos, né? Tem muitas coisas que os profissionais de RH fazem em parceria com a liderança. Mas o departamento pessoal são coisas muito mais informativas, né, de rotina, que se o líder souber, né, dessas informações, ele também consegue fazer uma gestão melhor do time dele. Mas na prática seria só mais informações e conhecimentos referentes à área, né? Então saber de uma lei, né? Saber sobre o processo, né? Como que funciona, né? O processo da folha ali, não no detalhe, né? Mas como que no dia a dia ele funciona, né? Hoje eu vou dar um exemplo interessante, né? Hoje a gente tem prazos de início, né? E de fechamento da folha. Na verdade, fecha a folha e aí se paga, o colaborador inicia de novo um outro ciclo, vamos dizer assim, né? E a gente faz todas as janelas de tudo que acontece, são movimentações, admissões, demissões, de acordo com essa janela de fechou folha, pagou e iniciou outro ciclo, né? Porque aí você consegue se organizar muito melhor dentro da sua área, para que você consiga ter um prazo saudável para você fechar sua folha, seus benefícios. Porque na hora que começa o processo de fechamento de folha, né, por exemplo, se você paga no quinto dia útil do mês, né, você vai começar a fechar essa folha lá para o dia 25, mais ou menos, né? Se você paga no último dia do mês, né, você começa já a fechar essa folha no dia 20, porque o fechamento de folha é referente a tudo que diz do colaborador, né? Eu já falei algumas coisas aqui, mas você fecha o ponto, você verifica se a pessoa foi todos os dias, se teve falta, verifica se ela tirou férias,
verifica se tem algum desconto referente ao plano de saúde, algum tipo de acontecimento, né? Por exemplo, multa de trânsito, enfim, descontos no geral. É nesse momento que você vai olhar toda a história do colaborador, né? Por isso que vocês precisam de entender como que o DP é tão importante na gestão de pessoas. Sem ele, a gente conhece muitas empresas, né, que existe DP e não existe RH, né? Não existe toda essa parte que eu falei, que é o recursos humanos, né? Que é o ingresso, que é a estrutura organizacional, que é a recompensa, que é o desenvolvimento, que é a comunicação interna. Muitas empresas têm isso ainda embrionário. Às vezes é uma pessoa só que está tomando conta do DP, né? Se você é essa pessoa, eu posso te ajudar a conhecer um pouco das outras áreas, porque o profissional de DP, ele, muitas das vezes ele é multitarefas, né? Ele faz um monte de coisa e fica sobrecarregado, né? Mas eu acredito que com estruturação, né, o profissional ali que está ali no RH menorzinho, de uma empresa menor, ele consegue entregar mais coisa, né? Ele precisa entender que existe um ciclo ali e ele precisa de estruturar toda a área ali no que é possível, né, dentro desse ciclo, né, de gestão de pessoas, né? E aí, não sei se vocês já conseguiram entender a diferença, né? A gente divide melhor a gestão de pessoas, né? E a gente divide maior as áreas de RH, porque o foco aqui é ensinar, né, mais sobre os recursos humanos, né? Se a gente tiver oportunidade, depois a gente traz conteúdos em relação ao DP. Mas o departamento pessoal ele é muito grande também, então se a gente for explodir ele, todas as áreas que ele tem, a gente consegue fazer um painel também bem amplo aí de operações macro aí que o DP faz, e dividindo elas novamente, né? É muito grande mesmo. Mas é isso, assim, o RH ele é responsável por tudo que é estrutura, né? Por desenvolver todas as informações referente à gestão de pessoas, a projetos de desenvolvimento, de liderança, de desempenho, de diversidade e inclusão. Ele, o RH, o DP que gera os dados, mas o RH que puxa o People Analytics, os indicadores, ele que apresenta, ele que discute na mesa, né, o que está acontecendo, né, o que pode ser feito de mudança determinado aquele indicador, né, e ele toma conta da estrutura organizacional de toda a empresa. E o DP, ele faz os processos de admissão, demissão, folha, os encargos. Já falei, vou repetir só para ficar mais claro. Controle de jornada, benefícios e cumprimento das legislações trabalhistas, né? A gestão de documentação também é muito importante, né? E muitas das vezes o controle da medicina do trabalho também está com o DP, porque como ele admite, né, normalmente ele faz o processo de admissão, então ele vai lá, solicita os exames médicos, né, dimensionais, e ele faz o controle disso aí, principalmente quando a empresa é menorzinha. Quando a empresa é maior, existe uma área de segurança do trabalho e a medicina do trabalho está lá dentro, né? E aí, num exemplo prático, né, vocês devem viver isso no dia a dia de vocês, já aconteceu comigo e eu vou te falar que acontece de vez em quando, embora eu tenha conseguido, através do método, né, de estruturar a área, e já tive reuniões pedagógicas ali com a liderança, é muito importante, parece simples, né, parece que não é estratégico, mas já fiz reuniões para apresentar essa diferença. Muitos donos de empresas não entendem essa diferença, né? E esse contexto é engraçado porque tem a ver com o contexto histórico também, que eu fiz em um outro conteúdo, como que a gente foi evoluindo, né? E no início era DP, né? Só existiam os departamentos pessoais, era algo muito burocrático, né? Que foi advindo lá da Revolução Industrial. Então, eu acredito que seja uma questão de cultura mesmo, que vem lá de trás, né? E que muitas empresas ainda não conseguiram visualizar, né? Deixar de visualizar as pessoas como recursos, né? Antigamente as pessoas eram recursos assim como era uma ferramenta de trabalho, né? Hoje não, hoje os colaboradores, até o nome diz, eles fazem parte ativa ali daquela organização, daquela empresa, elas não podem mais ser consideradas como uma ferramenta de trabalho, né?
elas transformam o ambiente, né? Os colaboradores são a engrenagem ali de uma organização, né? Não são mais, né, considerados como se fosse papel caneta, né? Como era antigamente. E aí você imagina, né? Quando a estrutura não está clara, né? Muitas das vezes faz uma solicitação, por exemplo, errou em relação ao vale transporte, teve algum problema em relação à folha de pagamento, né? E aí, quando essa estrutura não está dividida corretamente, né? Tudo bem que pensando numa gerência de gestão de pessoas, né? Esse líder, ele não deixa de ser responsável também pela área, né? Mas quando as coisas estão mais claras, né? Ele consegue entender os papéis de cada área. Então, veio errado meu contra-cheque ali, meu salário, que não pode acontecer, né? Isso é raro, mas acontece. Vale transporte não caiu, meu plano de saúde está com algum problema, e aí ele vai e liga para analista de RH ao invés da analista de DP, né? E aí isso pode gerar uma confusão das áreas e às vezes uma responsabilização errada do que aconteceu, né? Então por isso que é tão importante aí não conseguir estruturar e deixar claro as responsabilidades para não gerar esse ruído interno, né? E aí, hoje, né, antes, né, o RH era, igual eu falei, né, que era realmente um setor de pessoal mesmo, né, focado em admissão, nas férias, na administração, no controle geral, na folha de pagamento, né, na administração geral daquele funcionário, né. E hoje, né, o RH foi transformado, aí eu reforço, né, que trazer o nome de gestão de pessoas traz uma clareza maior, né. E aí, quando você entende essa área de gestão de pessoas, quando você olhar para a sua empresa e aonde você está, você vai conseguir entender o porte também, né? Porque tem empresa que é tão pequenininha que às vezes não precisa da área toda, né? Ela vai ter só o DP para administrar as pessoas mesmo, né? Para fazer a administração dessa parte toda burocrática do colaborador, e as outras coisas às vezes não é necessário, né? Por causa do volume de pessoas também, né? Mas, mesmo sendo pequena, trazendo práticas menores ali de RH dentro do seu contexto, pode ser que te faça grande diferença profissional, né? Então, entender as outras áreas é importante também. E aí, o que vai fazer diferença, né? Eu acabei de falar um pouco, mas mais do que entender essa diferença, é entender que as áreas precisam estar conectadas, né? Eu falo que DP é uma parte muito importante da organização, né? Eu já vivi em outros lugares uma vontade de desconectar o DP do RH, e eu não achei legal, né? Nem concordei, né? Porque realmente assim, se você desconecta totalmente o DP do RH, né, pensando na gestão de pessoas, você se desconecta das informações, né? Se esse DP responde para uma outra diretoria, você vai se desconectar das informações que são geradas no dia a dia desse colaborador, né? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo, o colaborador afastou, né? Aconteceu alguma coisa com ele, e aí você não vai saber se foi por acidente, você não vai saber se foi acidente de trabalho, se não foi por alguma doença, né, que aconteceu, enfim. Saber da vida do colaborador é muito importante para uma gestão estratégica de pessoas, né? Não que você vai conseguir lidar com isso assim tão a fundo, né? Enfim, porque a liderança não precisa de estar ativa, né? A liderança é a que vai na vida do colaborador mesmo, né? Porque pensando numa empresa maior, às vezes não tem condição. Se a empresa é de médio porte, normalmente ela não tem um assistente social, né? Então, muitas das vezes não tem condição de estar ali tão próximo do colaborador, né? Como um profissional, para que faça isso. Então, quem tem que fazer isso é a liderança mesmo, né? Entender, conversar, né? Se aproximar desse colaborador para saber desses problemas aí maiores. Por isso que separar totalmente o RH e o DP não é positivo na minha visão, porque você vai perder informações essenciais, importantíssimas sobre esse colaborador, né? E pensando no ciclo, né? Olha só, a gente está falando do ciclo, né? Entrada e partida, você precisa de saber, assim, de uma forma geral,
o que acontece com as pessoas. E não é só por indicador, porque se você for pensar, o ODP te fornece ali os números e você gera os indicadores, você vai ter os indicadores. Mas é saber de coisas que acontecem no dia a dia, né? No dia a dia. É assim, mesmo que seja falando ali, né? É, um exemplo, né? A pessoa se acidentou, né? Enfim, aconteceu coisas, né? A gente está falando de gente, né? Então pode acontecer coisas que você nem acredita, né? Eu já vivi várias coisas que tem hora que a gente acha que é só filme, mas não, acontece. É muito importante você estar ali ouvindo e só o TP e o RH e o DP juntos que isso vai acontecer, né? Saber em relação a tudo, né? As férias, né? Não de uma forma tão no detalhe, mas num controle ali do que está acontecendo é muito importante também, né? Outra coisa também que se conecta muito ao RH e DP é a parte salarial, que eu falei mais lá na frente, né? Então, a gente tem, por exemplo, um sistema hoje em que há aprovações em que o RH e o DP faz, porque precisa de estar conectado na informação, a pessoa entrou, né? Ali no ciclo, movimentou, aconteceu qualquer coisa, entrou, aquela informação tem que estar certa e no meio, se houveram algumas mudanças, RH e DP tem que estar juntos e conectados com as informações, né, em relação àquele colaborador, né, para que cada um com a sua responsabilidade, mas falando a mesma linguagem, a mesma comunicação, né, com o mesmo propósito que é fazer essa experiência do colaborador interno ser muito positiva, né, para todos os colaboradores da organização, para que no final das contas esse engajamento ele seja positivo também, né? Então é isso, assim, né? Tem muitas coisas que podem ser conectadas na comunicação, mas no dia a dia essas tarefas elas são diferentes, né? Elas precisam estar bem estabelecidas e divididas aí entre as áreas para que não se confundam os papéis, né? E se você faz DP hoje, né, faz só o departamento pessoal, vem comigo também que tem muita coisa interessante aqui, que às vezes tem iniciativas e projetos em relação a RH, gestão de pessoas, que você pode fazer, né, de forma menor na sua organização aí, que você vai ser reconhecido, né? Você vai poder apresentar aí seu trabalho de uma forma mais estratégica aí para sua empresa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Terão mais outros conteúdos por aí, a ideia é que não pare, né? A gente continue gravando muitas aulas para vocês em relação à gestão de pessoas, em relação ao RH, né? Nós vamos falar coisas de DP também aqui, mas o foco é mais recursos humanos mesmo e o ciclo de gestão de pessoas, né? Que é o nosso método. Não deixe de acompanhar aqui muito mais aí que a gente vai trazer, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!